Se a atividade no Parque Gigante é fechada para a imprensa, a gente tem que fazer o quê? Trazer para vocês bastidores do Internacional. Então tu sabe o que tem que fazer, né? Ficar comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Sextou tranquilo, né? Tomara que dê um final de semana no mínimo agradável, né, pra gente poder pegar e aproveitar para descansar, ficar um pouco com a família, dar uma volta aí. Diz que vai fazer frio, né? Esse tempo louco de outubro, né, cara? É uma coisa que só o Rio Grande do Sul, olha, vou te dizer, ele te proporciona, né? Mas vamos lá. Vamos falar um pouco do Internacional, vamos falar um pouco do que tá acontecendo no Inter nesse restante aí de semana, esses últimos 2 dias antes de encarar o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, né? 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá no Newton Santos, o Engenhão, 18 horas de domingo. Tu sabe, né? Maratona Mais que 45 do Vozes do Gigante já tá no ar a partir das 4h30 da tarde, né? Então tu sabe onde é que tu vai assistir o jogo do Inter conosco, né? Conosco. Lá eu, Lucas Colar, o Leandro Bess, Diego Brião, né? O Colar que vai estar direto lá do Rio de Janeiro, né? Então tu sabe que tu tem que vir junto com a gente aqui. Beleza? Também quero te convidar para tu entrar em kto.com. kto.com, usar o cupom Ernest e garantir 20% em free bet. Porque é a barbada que a KTO te dá para tu aprender como é que funciona o sistema, entender as odds, entender ali como é que pode ganhar um dinheirinho, botar uns pilinhos no bolso e daí então esse cupom aí vai te dar essa força, beleza? Se tu botar R$100 no teu cadastro, no teu primeiro depósito, tu vai ganhar 20 pilinha ali, 20% de free bet, beleza? Vamos lá, tem algumas coisas que a gente tem que falar. O Inter treinou na parte da manhã com uma parte, vamos dizer, só liberada, né, para os repórteres. A gente não conseguiu ver a atividade tática. A gente só viu o início do aquecimento, corridinha no gramado, um pouco do bate-bola ali, aquele bobinho clássico para eles, os jogadores se aquecerem. Aí depois, na hora que o Mano Menezes foi encaminhar o time que vai jogar contra o Botafogo, quando o Mano Menezes foi fazer a parte tática, aí nós fomos convidados a nos retirar. Tem algumas questões importantes que a gente pode trazer, tá? A tendência é que seja o Lisiero abrindo o meio campo, mas tem duas possibilidades também que tá rolando aqui nos bastidores. Uma delas é o Edenilson fazer o meio campo, e aí ter o Johnny como abertura, com o Edenilson, o Depena e o Alan Patrick, por conta da lesão do Maurício, né, que vai ficar 2 semanas fora. Mas também não se descartaria, por exemplo, um Matheus Dias abrindo a primeira função, do lado do Johnny. Do lado do Johnny. Matheus Dias com o Johnny, então o Carlos Depena e depois o Alan Patrick. Olha, isso é muito incipiente, tá? É muito bastidor, assim, muito zoom do que tá rolando aqui, do que poderia acontecer. Eu ainda aposto no Lisiero. Eu ainda aposto nesse time aqui, ó. O Kehler, o Bustos, o Vitão, o Moledo e o René. O Lisiero com o Johnny. Depois o Carlos Depena com o Alan Patrick. E aí lá na frente o Wanderson e o Alemão, né? Lembrando que o Pedro Henrique tá suspenso pelo 3º cartão amarelo. E aí tem as 2 lesões, que essas vocês sabem, né? O Gabriel e o Maurício. Basicamente seria... Eu me espantaria muito, tá? Com o Matheus Dias entrando numa fogueira dessas, na primeira vez, basicamente, né? No Newton Santos, jogo fora de casa, jogo lá encardidíssimo, tá? Eu me espantaria muito que não fosse o Lisiero abrindo esse meio campo e uma possibilidade remota do Edenilson. É uma coisa importante que a gente tem que falar também de bastidor, que é o seguinte, o Rodrigo Moledo, tá? A gente já vem falando aqui, conversando, né, no canal, nos conteúdos, de que o Inter ia renovar com o Moledo. O Inter tá para renovar também já com o Gabriel Mercado, tá tudo certo, tá em fase de finalização também do Gabriel Mercado. E o Rodrigo Moledo, ele também vai renovar o contrato com o Internacional de mais 1 ano, da mesma forma que o Gabriel Mercado. Ou seja, no ano que vem, teremos Gabriel Mercado, Vitão até o meio do ano, e aí o Inter vai tentar comprá-lo, também é outro bastidor em cima da área defensiva, e o Rodrigo Moledo. Sem contar depois o Kaique Rocha, que ainda é incipiente se vai ficar ou não, por conta que tem que pagar 1,5, né? 1,5 milhão de euros para a Sampdoria. O Inter deu uma recuada nesse sentido. Tem o Igor Gomes, tem o próprio o Lucas Rian, que está
que também está ganhando algum espaço com o Mano Menezes. O Mano Menezes que está aproveitando muito a categoria de base, né? A gente já falou sobre isso essa semana aqui. Tá até aqui em cima, vou deixar aqui em cima, tá? Se tu quiser, depois tu recupera. E aí, me parece que a gente vai começar a ver muitos garotos a partir agora de 2023. Principalmente pelo fato seguinte, o Inter tá com espinha dorsal, o Inter tá com um grupo praticamente definido. Vai pegar alguns reforços pontuais, e eu já falei por aqui também, né? Que é um atacante, um 9, um camisa 9. Também vai pegar um volante que sabe sair jogando. E aí, a partir disso, mais questões pontuais, possivelmente também um meia a partir daqui que vai acontecer, né? Da questão do Maurício de repente ser vendido ou o próprio Johnny. Eu quero destacar também uma entrevista que a gente fez, o Voz do Gigante fez com o Alemão, tá? Nessa quinta-feira à noite lá no Voz do Gigante. Eu vou deixar aqui em cima também para vocês darem uma olhada, tá? Mas eu quero destacar algumas questões e me chamou a atenção o entendimento do Alemão em cima da sua performance e da sua melhora técnica, tá? E aqui eu quero destacar algumas coisas, porque o Alemão, a gente perguntou para ele, eu, Lucas Goulart, Leandro Bess, nós perguntamos para ele se ele entendia que ele tinha aumentado tecnicamente o seu futebol. E ele disse que sim, e esse é um grande responsável, o Mano Menezes. O Mano Menezes é o grande responsável por essa melhora técnica do Alemão. Ele responde assim, ó: o Mano me ajuda desde a chegada dele. Na estreia eu já fiz um gol, mas eu cometia erros em campo, principalmente fora da área, porque o Alemão não é um centroavante, né? Não é um 9 de ofício, ele joga mais pelos lados, mas então ele começou a fazer esse híbrido, né, de camisa 9, o cara que sai um pouco da área também para buscar os jogos. E aí ele começou a se destacar, começou a melhorar. E daí ele disse que lá naquela época, quando ele não sabia fazer essa função fora da área, ele se desgastava demais. E aí com isso ou vinha lesão ou ele tinha que sair porque ele não aguentava os 90 minutos. Então, nesse sentido, o Mano foi conversando com ele, explicando para ele como é que ele se posicionava, para ele não prender muito a bola, tocar mais também. E com isso, por exemplo, eu já fiz esse levantamento, eu vou deixar também aqui em cima, tá? Eu fiz um levantamento de o último jogo do Alemão que ele marcou gol até agora, o jogo contra o Goiás, essa semana, quando ele faz 5 presenças em 7 gols. O Alemão, ele tá dentro, ou fazendo o pivô, ou fazendo a parede, ou fazendo o primeiro toque para uma jogada de gol. Então, em 5 dos 7 gols que o Inter marcou desde a última vez que o Alemão não esteve balançando as redes, tá? Isso é muito importante. Tem uma outra frase que ele diz sobre ser campeão. E aí ele diz o seguinte, olha só: o grupo do Inter é muito bom, não tem firulinha. Gente que quer aparecer mais que os outros, como já vivenciei em outros times. A gente vai brigar pelo título com o Palmeiras. Se tem alguém que vai fazer isso, é o Inter. Porque nós temos a chama de ser campeão. Me parece o seguinte, claro, o Inter está fazendo uma baita uma campanha no retorno, o Inter está fazendo um baita campeonato brasileiro, mas a gente tem um extraordinário time que ganhou tudo esse ano. Então, esse ano não, né? Na verdade, nos últimos anos do Abel Ferreira. Só que me parece que o Inter está se forjando cada vez mais para ser campeão e por isso todo mundo se prepara, ou pelo menos tem um almejo de algo mais agora em 2023. Essas conversas e essas respostas dos jogadores que são mais, vamos dizer assim, em expoência hoje no time do Mano Menezes, dão essa segurança, né, de que a gente possa vir a ganhar alguma coisa no ano que vem. Beleza? Cara, se tu chegou até aqui, eu vou te pedir, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação, porque vai ter muita informação sobre isso. Eu quero falar sobre o Mikael no final da tarde, tá? No vídeo do final da tarde. Então tu faz o seguinte, te inscreve, ativa a notificação, porque daí, quando entrar no ar, toca no teu celular diretaço esse conteúdo, beleza? Por último, pra gente não dizer que não falou nada, Emerson Júnior, o goleiro da base, renovou com o Internacional até 2025. Tá? Então, mostra que o Internacional também está fazendo, não só com o Alemão, o Pedro Henrique e companhia limitada, mas também está pensando nas renovações dos terceiros, né? Do pessoal de grupo também. Hoje, o Emerson Júnior é o terceiro goleiro do Internacional, beleza? Tamo junto, um forte abraço para todo mundo. Tchau!